Queridos, olá, tudo bem? Iniciaremos hoje a nossa aula de número 7, como pré-determinado ou previsto em nosso cronograma anual, que é uma aula extremamente importante porque permeia não só um assunto específico de nome ligações químicas, mas também a explicação para vários e vários fenômenos químicos em matérias como, por exemplo, química orgânica, físico-química, mas principalmente química geral. Muitas vezes quando você estava fazendo separação de misturas e se deparava com acetona e água, mistura homogênea ou heterogênea, e isso lhe causava dúvidas, pois bem, é nesse conteúdo que a gente vai sanar estas dúvidas, tornando muito claro esse conhecimento sobre as combinações atômicas. A aula tem vários momentos, você vai ver agora aqui o cartãozinho que mostra os momentos dessa aula. Então, já está aqui na tela. Neste cartão você vai perceber que iniciaremos com a classificação dos tipos de ligações químicas, partiremos depois exclusivamente para a ligação iônica e terminaremos com a ligação covalente, falando sobre também os caráteres das ligações iônica e covalente dentro desse contexto de categorização de ligações. Pois bem, então vamos começar. Me acompanhe agora. Classificação de ligações químicas ou as combinações atômicas. Como de praxe, o professor já trouxe tudo pronto aqui para você e vou disponibilizar o cartão ali no nosso grupo de imediato, ok? Pois bem, então vamos lá. Provavelmente você já tem esse cartão agora aí no seu grupo, portanto você já pode me acompanhar conforme eu vou preenchendo o cartão. Queridos, as ligações químicas nada mais são do que combinações entre átomos. E isso é um fato. Veja, existe na natureza partículas oriundas de combinações entre átomos. E, por este modo, a química tenta explicar como estas ligações se dão, se existe alguma regra que rege essas combinações. E a primeira, digamos assim, etapa desta categorização e desta tentativa de explicação acerca do porquê que as combinações ocorrem, ou como elas ocorrem, está aqui na tabela periódica. Quantos tipos de elementos diferentes existem na tabela periódica? Sabemos que existem vamos lá, metais, como você está vendo, e os não metais ou ametais. Então, se só existem dois grandes tipos de naturezas de elementos químicos, você não pode ter infinitas combinações ou categorias de combinações diferentes. Você pode ter apenas 3 combinações diferentes em virtude das duas únicas naturezas de elementos que nós temos na tabela periódica. Para eu ser mais claro e menos, enfim, prolixo, vou ser bem objetivo quanto aos nomes. Se você tiver ligação entre átomos que são metálicos, como você pode ver ali, se tivermos ligações entre átomos metálicos, nós chamamos de ligação metálica. É o bom e velho metal mais metal. Então vamos fazer aqui alguns comentários, isso vai tecer para você. Por exemplo, átomos de zinco numa amostra de zinco, átomos de ouro numa amostra de ouro, átomos de cobre numa amostra de cobre, são exemplos de uniões entre átomos metálicos, por tal motivo, exemplos de ligações metálicas. Tudo bem? Agora, uma coisa muito importante que tem para se dizer na ligação metálica é que os metais eles não formam compostos, eles formam apenas misturas heterogêneas, homogêneas, ou hétero, evidentemente também, mas eles formam ou misturas ou substâncias simples, Vou me fazer entender. Por exemplo, quando você tem bronze, que é cobre mais estanho, você não tem uma substância composta entre átomos de cobre e átomos de estanho, formando moléculas ou partículas com identidade, como por exemplo H2O, CO2, CH4. Não. Você tem uma porcentagem variável de átomos de cobre com uma porcentagem variável de átomos de estanho, que vai de acordo, obviamente, com os pré-requisitos da liga. Então, por exemplo, no bronze você tem uma taxa maior de cobre, enfim, 70%, 75% de cobre,
e você vai ter, enfim, o resto de estanho. Então, como isso é variável e não há uma combinação entre átomos, aqui você tem uma mistura chamada de liga metálica, não uma substância composta. Isso é bem interessante de se falar acerca da ligação metálica. Ó, um outro exemplo clássico é o que a gente chama de ouro 18, que é uma mistura de cobre mais ouro numa proporção média de 3/4 de ouro para, enfim, 1/4 de cobre, ou seja, 25% de cobre, 75% de ouro. Mas veja que a fórmula não é ouro 2, cobre 3. Não é isso, porque não forma uma substância composta. Há aqui a formação de uma mistura homogênea chamada justamente de ouro 18 quilates. Então eu vou escrever estas duas ligas que em certo momento o professor já comentou com você na aula de tabela periódica, falando sobre as aplicações dos elementos da tabela periódica. Eu vou resgatar aqui então para ti, tá? Cobre e estanho forma o que a gente chama de bronze. E ouro mais cobre faz uma liga chamada de ouro 18 quilates. Desse jeito. Certo, queridos? Pois bem, então, de uma forma bastante simples, de uma forma bastante objetiva, como é que eu sei quando a ligação vai ser metálica? Quando houver apenas átomos metálicos combinados entre si, sem nenhum átomo diametal em hipótese alguma. Agora, se você encontrar na sua análise apenas átomos diametais, se houver só átomos diametais, não há necessidade de dúvida ou problema ou complicação, porque só vai ter uma possibilidade de ligação, o que a gente chama de ligação covalente. Depois eu vou falar um pouquinho sobre as especificidades da ligação covalente, que é uma ligação cheia de detalhes, né? Mas isso logo mais o professor comenta. Então, para ser objetivo, vamos ver como nós identificaríamos uma ligação covalente. Vamos lá? Ó, CO no monóxido de carbono, você tem uma molécula, uma partícula, formada por um átomo de carbono sempre e um átomo de oxigênio sempre. Sempre nessa proporção 1:1. Um carbono, um oxigênio, sempre juntos. Você tem aqui outra ligação covalente no cloro Cl2. É uma partícula diatômica, ou seja, ela tem dois átomos, sempre dois átomos de cloro andam juntos, em pares, não se desgrudam, a não ser que a substância deixe de existir e se transforme em outra. Outro exemplo clássico aqui também é a água, ó, H2O. Você sempre vai ter trios atômicos, trios de átomos, dois de hidrogênio ligados a um de oxigênio, formando uma partícula, obviamente, triatômica, como o professor falou. Detalhe, sempre formado por não metais, por isso que chamamos de ligação covalente. E, vamos continuar, NO2, vamos mais um aqui, CH4, que é um clássico também, que é o metano. Então, observem que você tem aqui combinações fixas entre átomos e isso gera uma identidade química, ou seja, não é como na ligação metálica, onde você tinha ouro mais cobre. Não. Você sempre tem um carbono com um oxigênio ligados. Lá as proporções variavam entre cobre, estanho, cobre e ouro. Aqui elas não variam. É sempre 1:1. E eles sempre ficam conectados, formando uma partícula, e essa partícula dá identidade para a substância. Mas, no geral, para não haver nenhuma fuga do nosso propósito, quando eu marco uma ligação covalente? Quando você estiver lendo apenas ligações entre não metais. Elementos que ficam nessa faixa aqui da tabela periódica. Lembrando que essa é aquela linha que divide metais de não metais da tabela, como já visto anteriormente. E também não esquecendo do hidrogênio. Sim, mesmo que o hidrogênio não se encontre nesta parcela da tabela, o hidrogênio é um átomo não metálico. Isso é bem importante, bem interessante de ressaltar. E por fim, talvez a ligação mais previsível dentre as três, a ligação que une metais com não metais. É a ligação chamada de ligação entre íons. Haja vista que
os metais são elementos que têm uma tendência em doar elétrons bastante acentuada, e os não metais uma tendência em receber estes elétrons bastante acentuada. Afinal, você está conectando um átomo que é grande com um átomo que é bastante pequeno. E se você tem um átomo grande conectado a um pequeno, o átomo pequeno tem tendência em pegar o elétron, atrair os elétrons de valência do átomo que é grande. Deste modo, querido, você acaba gerando íons e, por tal motivo, a ligação iônica. Eu acho que o célebre composto que representa a ligação iônica é o sal de cozinha, o NaCl. É impossível você não se lembrar dele, não se remeter a ele. Tem também o óxido de cálcio, metal cálcio com não metal oxigênio. Você pode ter também aqui o iodeto de potássio, metal potássio, não metal iodo, e pode ter também alguns sais que são de ânions compostos, como a gente chama. Por exemplo, sulfato de cobre. Você tem aqui o metal cobre e os não metais enxofre e oxigênio, formando o ânion sulfato. Se esse nome é estranho para você, não se aflija, porque trabalharemos logo logo na matéria de inorgânica as nomenclaturas de íons, então fiquem bem tranquilos. Mas aqui tudo bem, você tem uma ligação entre não metais, entre o S e o O, chamada de covalente. No entanto, a ligação entre este cobre e este grupo de átomos não metálicos é uma ligação iônica. Chamada a atenção sobre isso, vale a pena você atentar justamente para esta dica, pois tem sido muito empregado nas provas ultimamente, principalmente a prova da URGS, que questiona, num sulfato de cobre existem apenas ligações iônicas. Não, não é verdade. Aqui entre o cobre e o sulfato existe uma ligação iônica por um motivo bastante simples. Você tem um metal cobre, e você tem o SO4, que é um grupo de não metais. No entanto, entre o enxofre e o oxigênio, você tem uma ligação covalente. Então, é uma partícula onde não há predominância exclusiva de ligação iônica. No entanto, há também, digamos assim, ligações covalentes em função dos não metais que essa partícula possui. Tudo bem? Então ela possui ligações iônicas e covalentes. Não entendi nada, professor. Claro, o professor vai se esforçar mais. Aqui você tem um KNO3. Vamos categorizar? Tem ligação iônica entre o potássio e o NO3, o nitrato, mas também tem ligação covalente entre os átomos de nitrogênio e oxigênio. Tudo bem? Então é só para chamar a atenção para um aspecto que às vezes não fica muito discriminado e as provas adoram cobrar para tentar, enfim, ludibriar ou enrolar os alunos. Tudo bem, queridos? Pois então tá aqui já a nossa primeira parte do cartão, muito fácil mesmo. Como eu sei qual é o tipo de ligação química que a gente tem e como eu caracterizo isso? Muito fácil. Os tipos de ligações químicas que você pode ter são 3. Metálica, covalente ou iônica. Tudo bem? E estas ligações químicas todas são de cunho atômico. Isso é muito importante, tá? Então vou escrever aqui com a cor destacada. Todas essas ligações são ligações atômicas. Porque logo logo nós falaremos sobre ligações que não são atômicas. São ligações entre partículas cujo nome é molécula, né? Então você vai estar trabalhando com ligações moleculares. E eu acho que é um dos grandes pecados que nós professores cometemos ao explicar essa não distinção ou diferenciação entre uma ligação atômica e uma ligação molecular. Portanto, para que fique bem claro e cumpramos, digamos assim, as etapas necessárias, as ligações químicas que nós estamos analisando aqui, que são 3, metálica, iônica e covalente, são ligações de natureza atômica, ou seja, ligações entre átomos.
Portanto, será uma ligação atômica metálica quando você tiver apenas metais. Será uma ligação atômica covalente quando você tiver apenas não metais ligados entre si. E será uma ligação atômica iônica que você pode fazer um adendo neste atômico, chamando de íon, né? Porque afinal esses átomos, quando combinados, geram íons. Então, será uma ligação química atômica barra ou parênteses iônica, entre íons, né? Chamada de iônica, quando você tem um metal ligado a um não metal. Tudo bem? Então, de forma bem objetiva e sucinta, só metais metálica, só não metais covalente e metal combinado com não metal iônica. Tudo bem? Então esse é o nosso primeiro momento, que é a categorização dos 3 tipos de combinações atômicas que podemos ter na natureza. Certo, queridos? Então observa agora aqui na folhinha o check, tá ali a folhinha com o check. Fechou? Nossa primeira etapa já concluída. Vamos